E aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Na aula de hoje eu vou ensinar vocês a usarem o painel de ações do Photoshop para que você possa automatizar as suas ações aqui no programa de um jeito simples e fácil. Imagina que você tem uma pasta assim com algumas imagens e você precisa tratar todas essas imagens e elas vão ter um tratamento parecido. Você vai ter que mudar o formato dela, tamanho, cor, uns ajustes que você vai fazer em uma, você vai fazer em todas. Então, para isso, o Photoshop tem uma ferramenta que automatiza as suas ações. Olha só, vou mostrar para vocês. Eu vou pegar essa imagem, eu vou arrastar ela para dentro do Photoshop, vou soltar ela aqui, vou dar o OK, ele vai abrir para a gente essa imagem. Tá? Então, aqui no Photoshop, em janela, você vai abrir a janela Ações. Tá? A janela Ações é essa janela aqui, ó, que está aberta aqui na direita. Essa janela ela vai ter algumas ações já pré-definidas, e você pode criar uma nova ação, clicando aqui neste botão. Quando você clica, dá um nome para ela, vou dar um nome de teste, pode ser o nome que você quiser para facilitar que você lembre a ação. Vou dar a gravar, e agora, repara para você ver que ficou esse botãozinho vermelhinho aqui, indicando que ele está gravando qualquer ação que eu fizer no Photoshop, tá? Olha só para vocês verem, eu vou vir aqui em Imagem, vou vir aqui em Ajustes, e vou remover a saturação, para que essa imagem fique em preto e branco. Tá? Remover a saturação, descartei as informações de cor. Olha aqui para vocês verem que ele marcou aqui, remover saturação. Tá vendo? Agora, eu vou vir aqui em imagem, novamente, ajustes, vou vir em níveis. Em níveis, eu vou dar um pouquinho de contraste nela, escurecer um pouquinho o preto, clarear um pouquinho só o branco. Tá? Então, dei um pouquinho de contraste bem leve, vou dar o OK, e ele habilitou para mim aqui as configurações dos níveis. Ó. Se você clicar aqui na setinha, você vai ver que ele explica direitinho o que foi que eu fiz lá nos níveis. Tá vendo? Olha aí. Agora eu vou vir aqui na imagem, vou vir no tamanho da imagem. Então eu vou ajustar essa imagem para que ela tenha um tamanho diferente. Só um exemplo, tá? Ó, ela está com 19 centímetros, eu quero que ela tenha 10 centímetros de largura. Tá? Então eu vou dar o OK e ele vai redimensionar a imagem para esse tamanho. Pronto, redimensionou a imagem. Tá? E agora eu vou salvar essa imagem. Vou vir aqui, salvar como, vou fazer uma cópia dela. Vou jogar nessa pastinha novas aqui, que é uma pasta em branco. Tá? Eu criei uma pasta em branco. E vou salvar. Então, ele vai dar o OK, perguntando o tamanho da imagem. Beleza. Tá vendo que ele registrou o salvamento da imagem aqui? E por último, eu vou fechar essa imagem. Ó. Vou vir aqui em fechar e daí ele fechou a imagem. Repara aqui na janela de ações, quando a gente abre, a ação ainda está aberta. Ó. Então, ele fez aqui, removeu a saturação, mexeu nos níveis, alterou o tamanho, salvou e fechou a imagem. Agora eu vou dar o stop aqui para ele parar de fazer a ação. Tá vendo? Então, ele não vai mais gravar nenhuma ação que eu fizer no Photoshop. Tá? Vamos abrir aqui nas imagens para vocês verem. Então, as imagens originais estão aqui e essa imagem que eu fiz a ação, ela está aqui em cima. Tá vendo? Ela foi aplicada aqui dentro dessa pastinha, eu só vejo ela dentro da pasta. Agora, eu vou simplesmente abrir estas imagens aqui, arrastar elas para o Photoshop, deste modo. Ele vai abrir uma a uma. Tá vendo? Está abrindo as imagens. Pronto, abriram as imagens. Eu simplesmente seleciono a ação com a qual eu quero trabalhar e dou o play. Quando eu der o play, ele vai executar tudo isso daqui que a gente fez de uma só vez e já vai fechar a imagem. Ó. Ele já executou, salvou e fechou, ó, com todas elas, ó, uma a uma. É só você dar o play, ele já fez em todas. Então, a gente vai abrir aqui para a gente ver. Olha aí, todas as imagens estão sem as informações de cor, já foram tratadas e tem aqui, no caso, essa configuração de tamanho. Todas têm o mesmo tamanho ajustado. Legal, né? Então, essas ações do Photoshop, elas são para facilitar a sua vida em algumas edições. Imagina que você precisa converter diversas imagens em CMYK de uma só vez, ou mexer no tamanho, ou fazer um pequeno ajuste, e ele memoriza, deixa eu abrir para vocês verem, ó. Vou vir aqui, vou só mostrar para vocês, tá? Vou abrir aqui uma nova imagem, ó. E ele memoriza, se eu começar a gravar a ação novamente, eu vou pedir para gravar uma nova, só para mostrar para vocês. Criei uma nova
ele memoriza até se você utilizar as ferramentas aqui, ó. Se você fizer isso daqui com o desenho, tá? Ele está com a saturação ativa. Ó, vou fazer com branco aqui agora, tá vendo? Vou passar o preto aqui agora e vou passar também uma outra cor, tá? Vou pegar o vermelho. Olha aí. Então ele definiu cada uma dessas ações, ó, que eu fiz, tá vendo? Esse desenho que eu coloquei aqui em cima, ele vai aplicar em todas as outras se eu salvar essa ação e der o play, certo? Então é assim que funciona essa ferramenta. Agora, imagina que você tenha uma pasta com 1000 imagens que você precise aplicar essa ação. Você não precisa abrir ela uma a uma no Photoshop. Você pode criar uma ação e usar uma automação em lote do Photoshop. E é isso que eu vou ensinar para vocês agora. Olha só que legal. Olha só. Então eu criei aqui essa pasta, fiz várias cópias dessas imagens, tá? Aqui eu tenho 160 imagens. Ó. Poderia ter 1000, poderia ter 2000, não importa, tá bom? Eu tenho 160 imagens e todas elas eu vou aplicar a mesma ação. O que eu vou fazer? Eu quero que todas essas imagens elas venham parar numa pasta específica. Então eu vou criar uma nova pasta e vou colocar aqui nova, tá? Nova teste, vai. Então, esta aqui vai ser a pasta onde todas essas imagens vão ser tratadas e vão ser jogadas, usando a ação que a gente já criou no Photoshop, que é esta ação aqui, que vai remover a saturação, mexer nos níveis, tamanho, salvar e fechar, tá bom? Então, no Photoshop, a gente não precisa mexer mais no painel de ações. A gente já criou a ação. Agora a gente vai automatizar elas. A gente vai vir aqui em Arquivo, vamos vir em Automatizar e vamos vir em Lote. Vindo em Lote, aqui você vai escolher a ação. Você vem aqui na ação, escolhe ela. A gente deu o nome de teste, lembra? Poderia ser qualquer nome, você escolhe a ação. Eu já tenho algumas configuradas, tá vendo? Semi, salva e fecha. Menores para um site de moda que eu costumo colocar. Alguns tamanhos, algumas ações eu já tenho pré-configuradas. Agora a gente vai usar essa teste que foi o que a gente acabou de criar. A origem vai ser a pasta. Qual que é a pasta? Eu vou escolher e vou mostrar para ele que vai ser esta pasta aqui, que tem todas aquelas imagens. Tá? Eu vou selecionar ela. Ela está com 160 imagens dentro da pasta. E a pasta de destino, ó, a pasta de saída, eu vou escolher e vou colocar aquela pasta que é a nova teste que foi que a gente escolheu e criou. Tá? Eu vou salvar aqui. Então, a partir do momento que eu der o play aqui, ele vai abrir todas as imagens, vai aplicar ação em todas elas e vai salvar todas na pasta de destino escolhida. Tá? Ele tem algumas pré-configurações aqui, cancelar a ação do comando abrir, incluir todas as subpastas, caso tenha mais pastas, né? Omitir aviso de perfil de cor, algumas coisas que aparecem no Photoshop automaticamente, você consegue remover aqui se você selecionar esses elementos. Tá? A gente não vai entrar em detalhes, é só para vocês entenderem o funcionamento aqui. Então, eu vou dar o OK e olha só, ele já está fazendo em todas as imagens. Tá? Ele vai fazer isso. Está igual à imagem porque são várias cópias da mesma imagem, né? Ele vai passar para a próxima na sequência e vai fazer nas cópias de todas elas. Enquanto ele está fazendo, olha, vou vir aqui na pasta e vocês conseguem ver aqui as imagens sendo adicionadas uma a uma, copiadas em tempo real, e aí ele vai fazendo aqui as cópias até inteirar as 160. Acabou de inteirar. Então, todas aquelas imagens foram copiadas e todos os efeitos aplicados de uma só vez em lote, usando a ferramenta de automatização do Photoshop. Tá? Uma coisa que eu fiz errado, que eu quero mostrar para vocês, é o seguinte. Aqui, na hora que eu escolhi a ação e eu escolhi a pasta de destino, eu deveria ter selecionado este botão cancelar a ação do comando salvar como. Por quê? Porque dentro da ação do Photoshop, lembra que a gente criou? Nesta ação, ele já tinha um botão salvar aqui, como, e este salvar estava mandando para uma outra pasta, tá bom? Então, este foi o meu erro aqui, ele não colou na pasta que a gente havia escolhido lá, mas ele colou na pasta
que a ação estava mandando colar originalmente, tá bom? Então foi só esse o erro, mas vocês viram que funciona super bem a ferramenta. Então vocês podem automatizar aí e fazer diversas ações de uma só vez com suas imagens no Photoshop. Diz aí para mim, foi útil para vocês este recurso? Muito legal este painel de ações, não é mesmo? Dá para fazer muita coisa boa aqui e otimiza muito as etapas dos seus trabalhos. Então, dá um joinha neste vídeo se isso foi útil para vocês de algum modo, e eu vou deixar aqui na tela algumas recomendações de vídeo com outras aulas do nosso canal. Dá uma olhadinha, eu tenho certeza que você vai gostar, e eu espero vocês na próxima aula. Valeu!